Se existe uma coisa que o brasileiro tem, é amor por imóveis, né? Ainda hoje, muita gente sonha com a casa própria ou uma propriedade, porque para muitos é ainda algo muito distante pelos altos valores cobrados. Mas você sabia que existe uma maneira muito mais simples de investir em imóveis? E assim como qualquer imóvel tradicional, receberá aluguéis por isso? Ficou curioso? Então se liga nesse vídeo e vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre dinheiro. Aqui quem fala é João e no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Você já pensou em ser sócio ou sócia de um shopping? E de um prédio? Ou quem sabe galpões empresariais? E mais, que tal receber parte dos aluguéis desses imóveis? Bom demais, né? Saiba que tudo isso é possível graças aos fundos imobiliários. Antes de começarmos, como de costume, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo porque isso nos ajuda demais com a divulgação de um assunto que pode ser muito útil, principalmente para aquela pessoa que está começando no mundo dos investimentos. Bom pessoal, seja para alugar ou revender, investir em imóveis continua sendo um caminho que muitas pessoas buscam acreditando ser a melhor opção para aplicar o seu dinheiro e crescer seu patrimônio. Porém, o alto valor de um imóvel costuma afastar a maioria das pessoas desse tipo de investimento. Além disso, é um processo demorado e envolve um alto nível de burocracia. Mas existe uma maneira muito mais simples de investir em imóveis, que são os FIIs, sigla que significa Fundos de Investimentos Imobiliários. Fundos imobiliários são fundos de investimento destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, o que inclui, além da aquisição de direitos reais de bens de imóvel, um investimento de títulos relacionados ao mercado imobiliário. Mas afinal de contas, como funcionam esses fundos imobiliários? Calma, vou explicar. Todo o patrimônio desse fundo imobiliário é dividido em cotas. Assim, cada cota representa pequenas frações de todo esse patrimônio. Então vamos lá. Para deixar isso um pouco mais claro, vamos te dar um exemplo. Vamos supor que existe um fundo imobiliário fictício aqui do canal chamado SobD11. E esse fundo está avaliado em R$1 milhão. Agora, vamos dividir o patrimônio do fundo em 10 mil cotas. Assim, cada cota desse fundo custará R$100. Um shopping center que pertence ao nosso fundo, o SobD11, ganha dinheiro com os serviços prestados pelo shopping e com o aluguel das lojas. Assim, o administrador do nosso fundo terá que dividir parte do lucro do shopping entre os cotistas, fazendo geralmente um pagamento mensal a esses cotistas. Esses pagamentos mensais do fundo são chamados de rendimentos. Assim, quando você é cotista de um fundo imobiliário, você receberá parte dos aluguéis de todos os empreendimentos desse fundo imobiliário. Esses rendimentos recebidos pelo cotista será proporcional ao número de cotas que ele possui. Assim, quanto maior for o número de cotas, maior os seus rendimentos. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir semestralmente 95% dos seus resultados, mas a grande maioria desses fundos faz esse pagamento de forma mensal. Agora vamos te mostrar uma arte que ilustra um pouco melhor a questão dos rendimentos por cota que o investidor do fundo receberá. Ainda com o nosso SobD11, cada cota custa R$100 e o valor dos rendimentos pago por cota é de 0,6% ao mês. Dessa forma, se você comprar uma cota, você receberá 60 centavos por mês. Se comprar duas cotas pagando R$200, receberá R$1,20 por mês do fundo imobiliário. Então sim, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário de shopping, é como se você estivesse comprando um pedacinho daquele shopping, e assim passará a receber todo mês parte dos aluguéis que o shopping recebe. Ok, João, e por onde eu recebo esses rendimentos que o fundo me paga? Os rendimentos são creditados diretamente no saldo da sua conta na corretora pela qual você fez os investimentos nos fundos. Dessa forma, você escolhe o que quiser fazer com esse dinheiro. Se compra mais cotas do fundo pensando no longo prazo, se compra ações com esses rendimentos, ou mesmo se transfere para sua conta bancária e destina o dinheiro para o que você quiser. Existem inúmeros pontos positivos sobre o fundo imobiliário. Um deles é que o cotista não responde sobre as obrigações relacionadas ao fundo.
Isso é de responsabilidade da administradora do fundo. Quem administra cada fundo imobiliário é uma instituição financeira autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. As administradoras são responsáveis pelas obrigações legais da propriedade, sobre a aquisição de bens, os tipos de bens que farão parte da carteira do fundo e também sobre divulgações de informações aos cotistas. Não ter responsabilidade sobre os fundos não é a única vantagem dos fundos imobiliários. Agora veremos mais algumas vantagens muito interessantes dos fundos. Por exemplo, seus rendimentos são isentos de imposto de renda. Os custos são muito reduzidos se comparados aos de um empreendimento imobiliário. Até mesmo existem corretoras que nem cobram taxas para investir em FIIs. Diversificação, já que os fundos podem investir em vários imóveis diferentes dentro da sua carteira, como lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, hotéis, entre outros, fazendo assim com que o seu risco de investimento seja bastante diluído. Distribuição dos rendimentos, como já falamos anteriormente, e qualidade dos inquilinos. Este é um ponto considerável, pois geralmente os fundos alugam esses empreendimentos para grandes empresas, com contratos longos e inquilinos sólidos, que dificilmente irão deixar de pagar as suas obrigações. E possibilidade de valorização. Os preços das cotas dos FIIs variam diariamente. Assim, se o fundo no qual você investiu for bem gerido, ele tende a ter uma boa valorização com o passar dos anos. Mas João, todos os fundos imobiliários têm o mesmo tipo de imóvel na carteira? Tipo, todos investem na mesma coisa? A resposta é não. Se você já entendeu um pouco sobre os fundos imobiliários, falaremos agora sobre os tipos de fundos imobiliários disponíveis. Primeiro, nós temos os fundos de tijolo, talvez seja o mais comum entre eles. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos, como lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, hotéis, entre outros, ou seja, investimentos físicos. Em segundo, nós temos os títulos de papel, que são fundos de investimentos que focam em títulos e papéis do mercado imobiliário, como CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, os LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e entre outros. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses investimentos de renda fixa, temos um vídeo aqui no canal explicando o que é cada um deles. Em terceiro, temos os FOFs, ou fundos de fundos, que são aqueles que existem para comprar cotas de outros fundos imobiliários, e assim criar uma carteira ainda mais diversificada, com vários fundos diferentes. Ah, entendi, João. Gostei dos fundos imobiliários. Mas como que eu faço para adquirir alguma cota? Os fundos imobiliários são negociados pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Assim, para poder investir em um fundo imobiliário, só é preciso que você tenha uma conta em uma corretora de valores. Hoje em dia, criar conta em corretora é bem simples e pode ser feito de uma maneira online e bem rápida. Como já falamos anteriormente, algumas corretoras não cobram taxa de corretagem para a negociação de FIIs. Identificar os fundos imobiliários no site da corretora também é bem fácil. Eles são compostos de 4 letras seguidas pelo número 11. HGLG11, IRDM11, KNR11 são exemplos de códigos de negociação dos fundos imobiliários. Bom pessoal, acho que para o vídeo de hoje é isso. Introduzimos o conceito de fundo imobiliário e demos o exemplo de um fundo. Falamos também sobre os tipos de fundos existentes e como você pode começar a investir em um fundo. Nós queremos também futuramente gravar um vídeo no qual nós investimos de forma prática em um fundo, desde a criação de uma conta numa corretora. Como sempre, caso você tenha vontade de se aprofundar um pouco mais no assunto de fundos imobiliários, temos links com referências e mais informações. Por hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, compartilhe ele para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!